Em fevereiro de 1685, o homem mais poderoso da Inglaterra caiu diante da própria corte. Os médicos correram para salvá-lo. Mas nos dias seguintes, eles retirariam sangue, administrariam substâncias perigosas e aplicariam tratamentos que hoje parecem impensáveis. Quando tudo terminou, o rei estava morto. E uma pergunta começou a circular pelos corredores do palácio. Charles II morreu por causa da doença ou por causa dos próprios médicos? Em fevereiro de 1685, a Inglaterra observava com aparente tranquilidade os últimos anos do reinado de Charles II. Após décadas de guerras civis, execuções reais e instabilidade política, o monarca havia conseguido restaurar uma relativa paz ao reino. Aos olhos da população, ele parecia forte o suficiente para continuar governando por muitos anos. Mas dentro dos corredores do Palácio de Whitehall, a realidade era diferente. Charles II já não possuía a mesma energia da juventude. Os anos de governo, as tensões políticas e os excessos da vida cortesã haviam cobrado seu preço. Ainda assim, ninguém imaginava que a situação mudaria de forma tão rápida. Na manhã de 2 de fevereiro de 1685, enquanto participava de suas atividades habituais, o rei sofreu um colapso repentino. Testemunhas relataram que ele perdeu as forças de maneira inesperada, causando pânico imediato entre cortesãos, criados e membros da família real. A notícia espalhou-se pelo palácio com velocidade assustadora. O rei estava gravemente doente. Em poucos minutos, mensageiros percorriam corredores, escadarias e salões, convocando os médicos mais respeitados da Inglaterra. Naquela época, a medicina ainda era fortemente baseada em teorias desenvolvidas séculos antes. Muitos profissionais acreditavam que as doenças surgiam por desequilíbrios dos chamados humores corporais, substâncias invisíveis que deveriam permanecer em perfeita harmonia. Quando os médicos chegaram aos aposentos reais, encontraram Charles II debilitado, confuso e incapaz de responder adequadamente às perguntas. A situação era alarmante. Nenhum dos presentes tinha certeza do que havia provocado aquele colapso. Sem compreender a origem da enfermidade, os médicos recorreram ao que consideravam os melhores tratamentos disponíveis. O primeiro deles foi a sangria. A prática era extremamente comum na Europa. Acreditava-se que remover sangue do corpo poderia restaurar o equilíbrio perdido e permitir que o organismo recuperasse sua força natural. Para os médicos da corte, aquilo parecia uma decisão lógica. Para os padrões modernos, parecia o início de um desastre. Pouco depois do primeiro procedimento, o sangue começou a ser retirado do corpo do rei. Enquanto isso, sacerdotes rezavam discretamente em salas próximas. Nobres aguardavam notícias com rostos tensos. Servos caminhavam pelos corredores em silêncio, temendo que qualquer ruído pudesse ser interpretado como desrespeito diante da gravidade do momento. Mas a situação não melhorou. Charles II continuava fraco. Os médicos interpretaram aquilo como sinal de que o tratamento precisava ser intensificado. Novas sangrias foram realizadas. Mais sangue foi removido. Mais procedimentos foram aplicados. Mais substâncias foram administradas. Cada profissional parecia determinado a demonstrar sua competência diante do caso mais importante do reino. Afinal, não estavam tratando um cidadão comum. Estavam tratando o rei da Inglaterra. Ao longo dos dias seguintes, o quarto real transformou-se em um verdadeiro centro médico do século XVII. Médicos entravam e saíam constantemente. Frascos eram transportados. Misturas eram preparadas. Receitas eram discutidas, teorias eram defendidas. Enquanto isso, Charles II permanecia deitado, cercado por homens que tentavam desesperadamente salvá-lo. Muitos dos tratamentos utilizados naquela época seriam considerados extremamente perigosos pelos padrões atuais. Algumas substâncias administradas continham ingredientes que hoje seriam vistos como tóxicos ou ineficazes. Outras eram baseadas em crenças antigas, transmitidas por gerações de médicos sem qualquer comprovação científica. Mas para aqueles homens,
Aquilo representava o conhecimento mais avançado disponível. Eles acreditavam sinceramente estar ajudando. E justamente por isso continuavam. A corte observava tudo com ansiedade crescente. Cada pequena melhora era celebrada. Cada piora gerava novos temores. Rumores começaram a circular. Alguns acreditavam que o rei havia sido envenenado. Outros falavam em castigo divino. Havia quem suspeitasse de conspirações políticas. Em uma época marcada por conflitos religiosos e disputas pelo poder, qualquer doença repentina podia rapidamente transformar-se em combustível para teorias alarmantes. Charles II permanecia no centro de todas aquelas especulações. Enquanto os médicos insistiam em seus tratamentos, os efeitos da enfermidade tornavam-se cada vez mais evidentes. Seu corpo enfraquecia, sua energia diminuía, sua capacidade de reagir reduzia-se gradualmente. Mesmo assim, as intervenções continuavam. Na mentalidade da época, interromper os tratamentos poderia ser visto como abandono. Portanto, os médicos seguiram adiante. Mais procedimentos, mais remédios, mais tentativas, mais esperança. O quarto do rei tornou-se um local onde ciência, superstição, religião e desespero conviviam lado a lado. Velas iluminavam o ambiente durante a noite. Criados mantinham vigília constante. Conselheiros aguardavam informações. Familiares observavam em silêncio. Todos compreendiam que o destino do reino poderia mudar a qualquer momento. A saúde de um único homem carregava consequências capazes de afetar milhões de pessoas. Enquanto isso, Charles II travava sua própria batalha. Os relatos históricos descrevem momentos de sofrimento intenso, momentos de exaustão, momentos de aparente melhora seguidos por novas recaídas. Essa alternância mantinha viva a esperança dos presentes. Talvez ele sobrevivesse, talvez os médicos encontrassem a solução, talvez o pior já tivesse passado. Mas os dias continuavam avançando, e o rei continuava enfraquecendo. As discussões entre médicos tornaram-se mais frequentes. Nem todos concordavam sobre quais procedimentos deveriam ser aplicados. Nem todos compartilhavam as mesmas teorias. Mas havia consenso sobre um ponto: a situação era extremamente grave. Mesmo assim, ninguém ousava admitir publicamente que a medicina da época possuía limites severos. Reconhecer isso seria equivalente a reconhecer impotência. E a corte esperava respostas. Portanto, os tratamentos prosseguiram. Cada nova intervenção representava uma tentativa desesperada de recuperar o controle sobre uma situação que escapava cada vez mais das mãos de todos os envolvidos. Ao redor do palácio, a população acompanhava os acontecimentos com preocupação. Mensagens circulavam pelas ruas de Londres. Comerciantes comentavam rumores. Soldados discutiam possibilidades. Pregadores faziam sermões sobre mortalidade, pecado e destino. A doença do rei tornara-se assunto nacional. E quanto mais tempo passava, maior era a sensação de incerteza. O futuro parecia suspenso. Ninguém sabia quem assumiria o poder caso Charles II não sobrevivesse. Ninguém sabia quais consequências políticas poderiam surgir. Ninguém sabia o que aconteceria com a Inglaterra. Dentro do quarto real, porém, as preocupações eram mais imediatas. A questão principal era simples: conseguir manter o rei vivo até o amanhecer seguinte. Os médicos continuavam tentando. Os criados continuavam esperando. Os familiares continuavam rezando. E Charles II continuava lutando. Os registros históricos mostram que os últimos dias do monarca foram marcados por um enorme esforço coletivo para evitar um desfecho que todos temiam. Foi uma demonstração impressionante dos limites da medicina do século XVII. Os profissionais envolvidos possuíam conhecimento, experiência e dedicação, mas também estavam presos às teorias e práticas de seu tempo. Aquilo que consideravam tratamento avançado seria visto de forma muito diferente pelas gerações futuras. A doença do rei revelou não apenas a fragilidade de um homem poderoso, ela revelou também a fragilidade do próprio conhecimento humano. Por trás das coroas, dos títulos e dos palácios,
Existia uma verdade impossível de ignorar. Nem mesmo os reis estavam protegidos contra a doença. Nem mesmo os homens mais poderosos da Europa podiam escapar das limitações médicas de sua época. E quando Charles II enfrentou sua última enfermidade, toda a riqueza da Inglaterra mostrou-se incapaz de garantir aquilo que mais importava: mais tempo. Mas afinal, os médicos mataram Charles II? Os registros históricos mostram que o rei recebeu diversas sangrias e tratamentos extremamente agressivos. Embora os médicos acreditassem estar seguindo o melhor conhecimento científico disponível na época, muitos historiadores modernos consideram que esses procedimentos provavelmente enfraqueceram ainda mais um organismo que já estava gravemente doente. A tentativa de salvar o rei pode ter acelerado sua morte.